Meus queridos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Irmão José Carlos que fala convosco nessa presente ocasião. E eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre o meu amor pela leitura bíblica, como ele começou. Essa semana eu conversava com uma jovem aqui da nossa igreja e ela me fez a seguinte pergunta: quantos anos eu tinha quando comecei a estudar teologia? Então, automaticamente essa pergunta dela me traz à memória um texto, que é o texto que Paulo fala a Timóteo no capítulo 3, o versículo 14 e o versículo 15. Eu vou estar lendo para os irmãos, que diz o seguinte: 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 14 e versículo 15. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Essa leitura me traz à memória o tempo e quando foi que o meu amor pela palavra de Deus, pela leitura, pelos estudos bíblicos, ele começou. Que é justamente o que Paulo diz a Timóteo: desde a infância você conhece as sagradas letras. Essa frase desse texto. Eu tinha 5 anos de idade quando eu converti ao Evangelho. Na ocasião, eu ganhei uma Bíblia de estudo. Eu tinha 5 anos de idade. Eu guardo essa Bíblia até hoje, 20 anos que eu tenho essa Bíblia. Há 20 anos que eu tenho esta Bíblia. A Bíblia anotada, ela é comentada pelo bispo anglicano John Charles Riley. Nessa Bíblia de comentários, vem com alguns recursos bíblicos. Entre um dos recursos que vem nessa Bíblia, está um pequeno estudo teológico básico, onde ele apresenta de forma básica, mais compreensível, alguns pontos da teologia sistemática, como angelologia, antropologia, amartiologia, cristologia, eclesiologia, dentre outros pontos que é estudado pela teologia sistemática. Então, ao receber esta Bíblia, que foi a minha primeira Bíblia, ao me converter, eu comecei a ler, não só ler a Bíblia, o texto, mas acompanhar os comentários que o bispo John Charles Riley fez, e com isso o meu interesse pela palavra de Deus ia sendo aumentado. Quando a pessoa me perguntou, a jovem me perguntou, com quantos anos você tinha quando começou a estudar teologia? Eu tinha 5 anos de idade. Foi lá, lendo a Bíblia, que eu comecei a estudar teologia. E eu também acrescentei para ela dizendo o seguinte: quando eu tinha 5 anos de idade, eu li a Bíblia completa, mas na minha época de escola bíblica dominical, as coisas eram um tanto diferentes. Por quê? Porque minhas professoras de escola bíblica não nos levavam para a classe para pintar desenhos, ou para pintar lá a Arca de Noé, o personagem Davi, Jesus lá na manjedoura, essas coisas não. A gente ia para a escola bíblica para aprender a palavra de Deus. As minhas professoras, elas iam para ensinar a mensagem do Evangelho, a Bíblia, conforme ela era. E ela é até hoje. Nossos professores, de certa forma, não tinham tanta cultura teológica, não eram formadas em seminários formais, não tinham diplomas, eram muitas delas mulheres voluntárias, sequer entendiam sobre pedagogia, mas entendiam que aquelas crianças que estavam naquela classe de escola bíblica dominical estavam lá para aprender a palavra de Deus. E foi lá, na classe de escola bíblica, aos meus 5 anos de idade, que eu comecei todo o processo de estudo da palavra de Deus, acompanhado pela Bíblia que eu tive a honra de receber de presente do meu pastor na ocasião, no dia da minha conversão. Foi lá o início, antes de hoje estar em um seminário, ter curso básico, médio, avançado, bacharel em teologia, algumas especializações. Eu já estudava a palavra de Deus ainda criança. A palavra do Senhor Jesus foi me apresentada ainda criança, e nela tive o prazer, a alegria de deleitar-me e de conhecer a cada dia mais
Todos os anos eu renovava o meu histórico de leituras bíblicas, acrescentando mais leituras de livros que eu tinha acrescentado naquela ocasião na minha lista de desejos, e comecei a ler. Eu comecei a pegar livros na biblioteca do meu pastor, que ele me dava, para que eu acompanhasse a leitura juntamente com ele. E assim eu fui me desenvolvendo na leitura bíblica e teológica. Mas meu primeiro contato com o estudo teológico foi na escola bíblica dominical, que eu não conheço um seminário teológico tão grande quanto a escola bíblica dominical, que foi lá que eu, ainda criança, tive um contato com a mensagem do Evangelho que me salvou, que me apresentou o Cristo Jesus, da qual sirvo até hoje, porque desde a minha infância, como diz o texto de Paulo a Timóteo, desde a tua infância conhece as Sagradas Escrituras, para a glória do nome do Senhor Jesus.